uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco em áudio que é pra você começar o dia bem informado. Tudo, ou quase tudo, que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+. Segunda-feira, 22 de novembro de 2021. Hoje é o dia do músico. Vamos aos destaques de hoje. Rede BBC é acusada de transfobia. Pastor é denunciado ao Ministério Público da Bahia e se retrata. Lewis Hamilton defende comunidade LGBTQIAP+, durante Grande Prêmio do Catar. Camila Pitanga fala sobre sua bissexualidade. Olá, eu sou o GG e este é mais um Bom Dia, Bicha. Deu no Hypeness. BBC. Funcionários LGBT pedem demissão. Publicado em 18 de novembro de 2021 por redação Hypeness. A rede de notícias britânica BBC está envolvida em um escândalo denunciado por seus funcionários LGBTQIA+. Semanas após publicar um artigo em que uma entrevistada se referia a mulheres trans como vis, fracas e nojentas, o comitê LGBTQIA+, da empresa organizou uma reunião com Phil Harold, secretário do diretor-geral da BBC, Tim Davie. Ao longo de 1h30, os funcionários se mostraram extremamente insatisfeitos com o rumo que a empresa estava tomando e manifestaram desconfortos em serem pessoas LGBTQIA+, trabalhando na instituição. As informações são da Vice, que obteve o vídeo da reunião realizada pelo Zoom. Abre aspas. Eu conheço alguém que se demitiu outro dia por causa dessa matéria e conheço outra pessoa que também se demitiu há uns meses. Eu conheço cerca de 8 pessoas trans que deixaram a organização no último ano porque não acreditam mais que a BBC seja imparcial, revelou um funcionário da BBC durante a reunião. Abre aspas, meus amigos trans e LGBT perderam a confiança na BBC. Eu estou perdendo a confiança na BBC e estou considerando se meu lugar deveria ser nesta organização, acrescentou outra pessoa. Abre aspas, organizações como a BBC não mudam. Atualmente, se você é trans e trabalha lá, você não está seguro, disse uma mulher bissexual à Vice. Ela se demitiu de um cargo sênior na empresa. Abre aspas, a BBC é um lugar hostil para ser LGBT no momento. Eu não poderia continuar trabalhando para uma organização que se recusa a ouvir seus funcionários e continua a se comportar de forma irresponsável, apregoando bobagens transfóbicas e se declarando imparcial. A BBC estará do lado errado da história e não posso estar aqui para vê-la se comportar de forma tão embaraçosa. Um jornalista gay que trabalha para a BBC e está em vias de se demitir afirmou que, abre aspas, não pode continuar a ser cúmplice porque a BBC opta por ser inimiga da comunidade LGBT. É sobre isso, gente. Quando a gente trabalha numa empresa, quando a gente se manifesta por uma instituição, isso acaba virando a tal da camisa que a gente veste, né? E se você trabalha numa empresa que se posiciona de maneira transfóbica, LGBTfóbica, e você não se manifesta, você de alguma forma está compactuando com aqueles valores, ou falta de valores, no caso. É muito importante que todas as pessoas, não só da comunidade LGBTQIAP+, mas que se dizem aliadas da comunidade, se posicionem quando presenciarem qualquer tipo de comportamento ou manifestação da empresa ou em nome da empresa de maneira institucional que seja contra a nossa vivência, que seja contra as nossas existências. Ser aliado é isso. Eu entendo que não podemos ser românticos, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam de dinheiro, as pessoas precisam comer. Mas é muito importante que a gente respeite a integridade de sermos quem somos. Até quando a gente vai barganhar com um sistema que não respeita a nossa existência? É importante a gente pensar sobre isso. Deu no G1. Pastor de cidade no sul da Bahia faz discurso homofóbico em culto. É denunciado ao Ministério Público da Bahia e se retrata. Publicado em 17 de novembro de 2021 por G1 Bahia. Um pastor da primeira igreja batista de Ipiaú, no sul da Bahia, fez um discurso homofóbico em um culto transmitido pela internet. Foi denunciado ao Ministério Público do Estado da Bahia e teve que se retratar após assinar um termo de ajustamento de conduta. O caso aconteceu no dia 30 de junho e foi denunciado pelo servidor público federal Matheus Caires, de 29 anos. Ele recebeu o vídeo do ocorrido através de um fiel que assistia, viu absurdos e começou a gravar a transmissão do culto.
No vídeo, o pastor fala que campanhas do Dia do Orgulho LGBTQIA+, celebrado em 28 de junho, promovem o homossexualismo. O termo homossexualismo, com ismo no final, é considerado pejorativo, já que o sufixo remete à classificação como doença. O termo correto é homossexualidade. O responsável pela denúncia disse ser revoltante ver um discurso como este sendo feito em um templo religioso onde se prega o amor ao próximo. Abre aspas. Uma autoridade religiosa que fala de amor, propagar o ódio é contraditório. Acaba sendo um discurso hipócrita. O amor ao próximo é seletivo? Questionou. O pastor se retratou no culto do dia 10 de novembro, que também foi divulgado na internet. Além disso, o perfil oficial da igreja publicou uma foto do termo de ajustamento de conduta nas redes sociais, com a legenda "Momento de retratação". O Ministério Público da Bahia disse que o pastor se comprometeu a não falar a expressão homossexualismo, que tem conotação de doença e se mostra discriminatória e ofensiva, além de outras palavras que possam ter conotação discriminatória contra pessoas LGBTQIA+, e a realizar leitura da retratação durante o culto de sua escolha no prazo de 30 dias, também com transmissão por meio da internet, mencionando o título do vídeo, a referida retratação. As pessoas não podem mais falar o que elas querem e isso passar incólume. Discurso de ódio não é liberdade de expressão. Desrespeito a vivências e a existências não é liberdade de expressão. E eu fico muito feliz, eu vejo o Ministério Público atuando em diversos estados, se posicionando a nosso favor, e isso é muito bacana, é muito importante e é o que é justo, é o que é correto. As pessoas não podem falar o que querem, destilando seu ódio contra as nossas existências e ficar impunes. A homofobia é crime e é preciso que se faça cumprir a lei. Deu na CNN Brasil. Hamilton ganha elogios por defender direitos LGBTQIA+. Publicado em 20 de novembro de 2021 por Jivan Ravindran. O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton tem sido amplamente elogiado depois de mostrar seu apoio à comunidade LGBTQIA+, durante uma sessão de treino na sexta-feira, dia 19, para o Grande Prêmio do Catar. Hamilton usava um capacete com a Pride Progress Flag, uma versão redesenhada e mais inclusiva da tradicional bandeira arco-íris e estampada com as palavras "We Stand Together". A bandeira apresenta listras pretas e marrons adicionais para destacar a discriminação contra pessoas negras, bem como listras rosa e azul para representar a bandeira das pessoas trans, e um círculo roxo em um fundo amarelo que é a bandeira intersexual. Embora a Pride Progress Flag tenha sido inicialmente projetada pelo artista americano Daniel Caesar em 2018, foi o ativista intersexual e colunista britânico Valentino Vecchietti que finalizou a versão vista no capacete de Hamilton, que inclui a bandeira intersexual. Abre aspas, "Isso significa tudo", disse Vecchietti à CNN. Abre aspas, "Não consigo expressar o que Lewis Hamilton fez de incrível, massivo, e eu me sinto emocional falando sobre isso, porque estamos tão escondidos e estigmatizados como uma população." De acordo com a campanha das Nações Unidas Livre e Igual, até 1,7% da população global é intersexo, ou não tem características sexuais que se conformam com noções binárias típicas de homens e mulheres. Destacando o apagamento de pessoas intersexuais, tanto dentro do movimento LGBTQIA+, e na sociedade como um todo, Vecchietti disse que o gesto de Hamilton também aumentaria a conscientização sobre a difamação de atletas intersexuais, como Caster Semenya e Dutty Chand, no esporte. Abre aspas, "Temos de nos lembrar que os jovens com variações intersexuais que crescem na escola veem toda esta mídia", disse ele. Abre aspas, "Como uma pessoa intersexual, na escola, eu cresci com tanto estigma e vergonha e sentimento que eu tinha que mantê-lo escondido. Lewis Hamilton fez algo incrível. Ele me deu uma plataforma para começar essas conversas em uma escala muito maior." A decisão de Hamilton de usar a bandeira em seu capacete também vem no final da Trans Awareness Week, enquanto sábado marca o Dia Internacional da Memória dos Transgêneros. Racing Pride, que visa promover a inclusão LGBTQIA+, no automobilismo, também elogiou Hamilton, chamando o capacete de "um gesto magnífico e poderoso de solidariedade." O Grande Prêmio do Catar está sob atenção devido ao histórico de direitos humanos do país, particularmente em relação aos indivíduos LGBTI.
A homossexualidade é ilegal e punida com uma multa ou uma sentença de prisão. E as pessoas trans não podem mudar legalmente o gênero. De acordo com um relatório sobre a homofobia patrocinada pelo Estado por Lucas Ramon Mendes, do Grupo de Direitos Humanos ILGA World, o Catar, abre aspas, administra tribunais da Sharia, onde tecnicamente é possível que homens muçulmanos possam ser mortos por comportamentos sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Que Hamilton é uma pessoa incrível, todos nós já sabíamos. O que a gente ainda não sabia é o quão incrível ele ainda poderia ser. Eu acredito muito que todas as classes oprimidas precisam se unir contra todo tipo de opressão. As mulheres, a população LGBTQIAP+, o povo preto, pessoas com deficiência. Todos nós somos estigmatizados e somos punidos por sermos quem somos. E a gente precisa se juntar, a gente precisa se unir, a gente precisa lutar as nossas lutas e a das classes oprimidas também. Hamilton deu um exemplo não só para o esporte, mas um exemplo para toda a sociedade, para toda a população. Precisamos nos unir contra todo tipo de opressão. Deu no Gay Blog BR. Abre aspas, é o meu modo de viver. Camila Pitanga reflete sobre como sua bissexualidade acabou virando motivo de julgamento na internet. Publicado em 20 de novembro de 2021, por David Pazzato. No início de outubro, Camila Pitanga postou a primeira foto com um novo namorado, o professor de filosofia Patrick Pessoa. A publicação nas redes sociais era o anúncio do primeiro relacionamento da atriz após o término com Beatriz Coelho, artesã com quem namorou durante a maior parte da pandemia. Após a publicação, Camila foi alvo de diversas críticas. No entanto, a atriz não se abalou com os comentários e, de forma humorada, disse que o B da sigla LGBTQIA+, não era de Beyoncé. Passado o episódio, ela reflete sobre como sua bissexualidade acabou virando motivo de julgamentos em entrevista à revista Cláudia. Abre aspas. Agora, mais do que nunca, fomos convocados a não abrir mão da liberdade, seja minha, a de quem me cerca, seja a de quem pensa diferente de mim. Quantas pessoas acham que têm autoridade para serem preconceituosas, sem pudor, e a gente não pode recuar? Não dá para abrir espaço para o obscurantismo e o julgamento dos outros, disse a atriz. Sobre sua bissexualidade, Camila pontuou. Abre aspas, nada como ter a idade que tenho para entender que a minha vida, ou quem eu amo, não tem nada a ver com o outro. Não se trata de um panfleto ou lição de moral para ninguém. É só o meu modo de viver, de amar e existir. Se respeitarmos uns aos outros, teremos uma vida mais interessante, mais plural. Aos 44 anos, a atriz revela se sentir mais inteira do que nunca e ainda mais conectada com seus próprios desejos. Abre aspas, trilha uma trajetória de maturidade e envelhecimento com saúde, amor próprio e aceitação de fissuras e medos. Hoje, encaro meus passos em falso com leveza e compreensão mais amorosa do que antes. Eu era uma general comigo mesma, declarou Camila. Nada como se conhecer, se respeitar e se amar. A gente não tem que servir necessariamente de exemplo para qualquer pessoa, mas o nosso autoempoderamento, o nosso próprio empoderamento necessariamente inspira as pessoas a se aceitarem, se respeitarem e se empoderarem. O que a gente tem a ver com a sexualidade alheia? Nos interessa a nossa, tem de nos interessar a nossa. Vamos cuidar um pouquinho mais das nossas vidas, gente? E terminamos o Bom Dia Bicha desta segunda, começo de semana. Vamos começar com a energia lá em cima. Apesar dos pesares de ainda termos notícias de muitas dores para a nossa comunidade, temos também gente que se orgulha de nós, seja por pertencimento, seja por compreender que é sobre o amor e é sobre a gente, não sobre quem não faz parte da nossa comunidade, não nos conhece, não nos representa. Os links das matérias estão na descrição do episódio juntamente com os nossos arrobas. Então nos siga lá nas redes e se quiserem mandar textão, nossas DMs estão abertas, mas também pode mandar e-mail para queobichapod@gmail.com. E mandem mensagens de voz para o podcast. Faz um jabá, manda um correio do amor, cobra uma dívida, desabafa um rancor. Estamos abertas, fora seu louco, para vocês. O Bom Dia Bicha conta com pesquisa de Dan Pereira, identidade visual e edição de Rod Gomes, roteiro e produção geral, GG. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer que está no selo Fio, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Beijãozão, gente. Até amanhã.